Você já parou para pensar que um único dia pode mudar o rumo de toda a humanidade? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 29 de maio de 1453, quando Constantinopla caiu. Com ela, o Império Bizantino desapareceu, a Idade Média terminou e o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas como um império que sobreviveu a 1000 anos de guerras e cercos foi derrotado em poucas semanas? E por que essa batalha ainda ecoa até hoje como um dos eventos mais marcantes da história? Constantinopla não era apenas uma cidade. Era conhecida como a Joia do Oriente, a capital do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, por mais de 1 milênio. Suas muralhas eram lendárias, 3 camadas de pedra, torres gigantescas e fossos que, por séculos, mantiveram os inimigos à distância. Era também um centro cultural e religioso. A Basílica de Santa Sofia impressionava viajantes vindos de todo o mundo. Suas riquezas eram incontáveis, fruto de séculos de comércio entre Europa e Ásia. Mas em 1453, essa glória era apenas sombra do passado. O império, outrora vasto, havia encolhido até restar quase só a capital. Politicamente isolado, militarmente fraco e economicamente decadente, Bizâncio era um gigante em ruínas. Enquanto isso, os otomanos, liderados pela nova geração, cresciam como uma força imparável, avançando território após território. O jovem sultão Mehmed II, de apenas 21 anos, tinha uma ambição clara: conquistar Constantinopla e transformá-la no coração do Império Otomano. Para muitos, parecia impossível, mas para ele era uma obsessão. Mehmed reuniu um exército colossal, estimado em até 80.000 soldados. Entre eles, guerreiros de diversas origens, cavaleiros, arqueiros, artilheiros e, sobretudo, os temidos janízaros, soldados de elite treinados desde a infância para obedecer sem questionar. Do lado bizantino, a situação era desesperadora. Apenas cerca de 7.000 defensores podiam lutar, incluindo mercenários vindos de Veneza e Gênova. O imperador Constantino XI, paleólogo, sabia que não podia contar com reforços significativos do Ocidente, que estava mais preocupado com suas próprias guerras internas. E havia uma arma que mudaria tudo: enormes canhões de bronze, construídos por engenheiros especializados. O maior deles, conhecido como Basilisco, tinha quase 8 metros de comprimento e lançava pedras de mais de 300 quilos. Pela primeira vez, as muralhas de Teodósio, que resistiram por séculos, estavam em perigo real. O cerco começou em 6 de abril de 1453. Dia após dia, os canhões rugiam contra as muralhas. O som era ensurdecedor e os impactos abriam rachaduras que, mesmo reparadas à noite pelos defensores, voltavam a ser atingidas no dia seguinte. Mas não era apenas a força bruta que assustava. Mehmed demonstrou inteligência estratégica. O porto da cidade, o Chifre de Ouro, era protegido por uma gigantesca corrente de ferro que bloqueava a entrada de navios. Para qualquer inimigo, parecia uma barreira intransponível. Só que Mehmed surpreendeu a todos. Ele ordenou que dezenas de navios fossem transportados por terra, arrastados sobre troncos engraxados. Imagine o espanto dos bizantinos ao verem embarcações caminhando por colinas e sendo lançadas dentro do estuário. Era como se a cidade tivesse sido cercada também pelo mar. O cerco durou quase 2 meses. Fome, medo e exaustão começaram a corroer a moral dos defensores, que ainda assim resistiam bravamente. Na madrugada de 29 de maio, Mehmed ordenou o ataque final. Primeiro vieram os soldados menos experientes, usados quase como escudos humanos. Seu objetivo não era vencer, mas cansar os defensores. Logo depois, vieram as tropas regulares, aumentando a pressão. E, por fim, os janízaros, disciplinados e mortais, que avançaram em ondas devastadoras. As muralhas, já fragilizadas, não suportaram,
brechas foram abertas e os otomanos invadiram. O imperador Constantino XI recusou-se a fugir. Vestindo sua armadura, pegou a espada e lutou até o fim, desaparecendo em meio ao massacre. Sua morte simbolizou o fim definitivo do Império Bizantino. Por volta da manhã, Constantinopla havia caído. A bandeira otomana tremulava sobre a Santa Sofia, rapidamente convertida em mesquita. A queda de Constantinopla foi mais do que a conquista de uma cidade. Representou o fim da Idade Média e a abertura de uma nova era. Milhares de estudiosos bizantinos fugiram para a Europa Ocidental, levando consigo manuscritos da antiguidade, conhecimento científico e filosófico que alimentariam o Renascimento. Além disso, a cidade era um elo vital entre Europa e Ásia. Com seu controle pelos otomanos, o comércio ficou mais caro e arriscado. Isso forçou os europeus a procurar novas rotas marítimas, levando às grandes navegações e ao descobrimento de terras como a América. Ou seja, a queda de Constantinopla não mudou apenas o destino de um império, mudou o rumo do mundo. Constantinopla resistiu por mais de 1000 anos, sobrevivendo a dezenas de cercos. Mas bastou um jovem sultão visionário, novas armas de destruição e a falta de apoio externo para derrubar o que parecia inquebrável. E aqui fica a grande pergunta: se a cidade tivesse resistido por mais algumas décadas, será que o Renascimento teria sido adiado? Será que Colombo teria partido em busca de uma nova rota para as Índias? Ou talvez o mundo que conhecemos hoje fosse completamente diferente? A queda de Constantinopla é a prova de que a história pode mudar radicalmente em um único dia. E você? Acha que a queda de Constantinopla foi o acontecimento mais importante da Idade Média? Ou houve outros ainda mais decisivos? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para continuar viajando pelos grandes momentos que moldaram o nosso mundo.